Olá pessoal, tudo bem? Continuando o nosso curso Artigo Científico da Escrita à Publicação, esse vídeo vai falar nós ainda estamos no módulo 1, tá? Artigo científico, o que é e para que serve. E nesse vídeo nós vamos estudar, né, e ver os tipos de artigo científico, tá? E aí vocês vão ver os principais e qual é o tipo de artigo científico que a gente vai focar nesse curso, tá bom? Então, a primeira coisa que vocês têm que saber antes de começar os tipos de artigo científico é relembrar a definição de artigo científico, tá? Por quê? Porque existem diversos tipos de artigos por aí, que vocês vão ler, isso é um artigo, qual é o que é artigo científico? Então, o artigo científico, como a gente já viu no vídeo 1, ele é um texto científico que descreve uma pesquisa de maneira resumida e objetiva, tá? Como é que eu vou diferenciar o artigo científico dos outros tipos de artigo que existem por aí? Primeiramente, se ele está publicado em uma revista científica específica, né, de uma área, ele é um artigo científico. Mas, geralmente os alunos não sabem reconhecer ainda as revistas científicas. Então, eu recomendo uma coisa para vocês. Ele está falando de produção do conhecimento, ele está descrevendo a produção do conhecimento, uma pesquisa com objetivos, sabe? Com resultados, discussão. Então, ele produziu algum tipo de conhecimento? Se produziu conhecimento, é um artigo científico. Se só descreveu alguma coisa, não é artigo científico. Por que eu estou falando isso para vocês, pessoal? Porque eu também tenho textos jornalísticos, tá? Resenhas, entrevistas, crônicas, o próprio artigo jornalístico, tenho vários. E aí, muitas vezes, você tem textos jornalísticos que falam de ciência, tá? Esses textos jornalísticos que falam de ciência, às vezes confundem um pouco as pessoas. Se esse texto só descreve, ele não é um artigo científico. Se ele só fala de alguma tecnologia, se ele só entrevista algum pesquisador que fala sobre algum tema, certo? Mesmo citando descobrimentos, não é artigo científico, tá? Tem que ter produção de conhecimento para ser, naquele texto, para ser um artigo científico, tá bom? Obviamente, existem casos que essa fronteira é muito difícil, tá? Mas essa é uma técnica que eu ensino para vocês para facilitar essa diferenciação. Com o tempo, vocês vão saber diferenciar certinho o que é e o que não é um artigo científico. Outro tema que aparece, né, também em metodologia científica, é a diferença de acadêmico para científico, tá? Porque muita coisa é de interesse acadêmico, ou seja, da universidade, dos alunos, de aprendizado, mas não é científico, ou seja, não produz conhecimento. Então, vocês podem encontrar por exemplo, algum artigo que fale, vou dar aqui um exemplo para vocês, da história do Egito, tá? Então, algum professor escreve, pega diversas fontes e descreve a história do Egito e dá para os alunos aprenderem. É um artigo de interesse acadêmico, mas se ele não produziu nenhum conhecimento ali, se ele não fez uma nova interpretação, se ele não usou dados, né, que produzam alguma coisa nova, se ele não fez comparações, se ele apenas descreveu, não é científico, mas pode ser acadêmico. Tá bom? Então, só para vocês terem uma noção dos diferentes textos que vocês podem encontrar por aí, tá bom? Então, o principal tipo de artigo científico, que é o artigo científico comum, eu vou chamar aqui, nesse curso, eu vou chamar de pesquisa original, tá? O pesquisador, ele trabalha em inglês, então a maioria dos termos são em inglês, a gente traduz, né? Tem muita tradução diferente, eu vou chamar aqui nesse curso de pesquisa original, é o artigo científico comum. Tá? É esse que nós vamos focar aqui. Então, esse artigo, para que ele serve? Então, você faz sua pesquisa, você planeja, você tem uma hipótese, você usa o método científico, você testa a sua hipótese, você chega a resultados e conclusões, e aí você escreve seu artigo e apresenta. Então, ele vem a partir de dados, a partir de novas interpretações, dos dados que você produziu, que você coletou, de entrevistas. Então, esse é o artigo mais comum e é o que a gente vai focar aqui nesse curso. Mas existem diversos outros que também são interessantes para vocês e vocês precisam saber reconhecer, tá? Vamos lá? Artigo científico, comunicação breve e rápida. Existem
pesquisas cujos resultados são tão importantes para comunidades que eles precisam ser comunicados rapidamente. Né? Por exemplo, você está fazendo uma pesquisa em medicina e descobre que algum fármaco que tinha um efeito negativo e tem um positivo. As pessoas precisam saber rapidamente. Tá? Então, quando os cientistas descobrem isso, eles fazem, né, as revistas científicas dão a oportunidade de eles fazerem uma comunicação muito rápida. Então, se o artigo científico normal, né, comum, tem, depois de editado, 6, 8, 10 páginas, o artigo de comunicação breve ou rápida, ele tem 2, 3 páginas. Então, ele vai direto ao assunto e ele fala rapidamente o que foi que o pesquisador descobriu. Tá? E as revistas costumam dar uma tramitação muito mais rápida. No artigo normal, a gente tem aí por volta de 2 meses, 3 meses, 4 meses. Esse aqui em 20 dias mais ou menos já deve estar publicado. Tá? Pesquisa rápida. Se você conseguir publicar um desse é porque a tua pesquisa está maravilhosa. Tá? Artigo científico de revisão. O que é o artigo científico de revisão? Muitos alunos costumam, junto com seus orientadores, também escrever esse tipo de artigo científico. Então, como o seu nome já diz, é uma revisão. Então, você faz uma revisão bibliográfica, tá? E você apresenta em forma de artigo. E a produção de conhecimento? Aí está a chave. Tá? Um artigo de revisão, ele não é só você dizer o que existe sobre aquela área. Não é. Porque aí você não produz conhecimento. Você tem que fazer uma interpretação, certo? Você tem que visualizar algum direcionamento que aquela área está indo. Você pode fazer alguma previsão, você pode fazer alguma crítica, você pode relacionar com o momento atual, tá bom? Você pode... Mas você tem que interpretar, dar uma interpretação nova a que existia anteriormente, tá bom? Então, um artigo de revisão, ele tem essa característica. Geralmente, as pessoas que escrevem artigo de revisão puramente descritivo têm dificuldade de publicar. As revistas científicas cobram esse algo mais, tá? Artigo científico de opinião ou perspectiva. Esse artigo, provavelmente, vocês alunos não irão escrever, mas vocês verão pesquisadores muito experientes, né, talvez o orientador de vocês, escrever esse tipo de artigo. Então, um especialista na área, uma pessoa que tem muito gabarito, geralmente com bastante experiência, ele já tem toda aquela revisão bibliográfica que você fez na cabeça dele. Ele participa de congressos, escreve bastante, participou de bastante pesquisa, tem muita inserção internacional, então ele conhece muito o tema. Tá? E aí, esse pesquisador, né, ele escreve um texto da sua opinião sobre um determinado desenvolvimento, sobre um determinado tema. Ele projeta perspectivas, ele dá a sua opinião, ele pode até prever o rumo de determinada área, sugere algum novos tipos de pesquisa. Tá? E esse tipo de pesquisa, pessoal, é muito bom se você está em dúvida. Eu entrei em uma área agora de pesquisa e não sei para onde ir. Eu vou pesquisar em quê aqui dentro? Tá? Eu estou trabalhando aqui com administração de empresas multinacionais e eu não sei, eu vou pesquisar em quê? Né? Estou aqui com o meu orientador procurando um tema. Vai lá nos artigos científicos de opinião e perspectiva, que aí os grandes cientistas já estão dando algum rumo daquela tua área. Tá? É uma boa dica para vocês. Artigo científico, carta para o editor. Tá? É comum no meio científico as publicações serem questionadas. Isso é comum e desejável. Tá? Faz parte do método científico essa constante verificação. Ninguém na ciência é dono da verdade. Certo? Muito menos eu. Por isso que eu quero que vocês escrevam aí nos comentários o que você concorda, o que você discorda. Se você é professor, contribui aí, pessoal. Dá um algo a mais, solta material para os alunos, tá? Começa uma conversa aqui comigo, que vai ser benéfico para todo mundo. Então, muitos pesquisadores, ao lerem, né, o artigo científico, eles verificam, eles não concordam com aquela informação. Então, o que é que eles fazem? Eles escrevem uma carta para o editor, questionando. Geralmente é questionando. Você também pode elogiar, mas raramente um pesquisador vai gastar aí semanas escrevendo um texto para elogiar outro. Pode acontecer, mas a maioria são críticas. Tá? Então você escreve críticas, geralmente criticando a metodologia. Por quê? Porque você encontra erro nos artigos científicos. É comum encontrar erro nos artigos científicos. Fraudes você também encontra, são menores. Existem
infelizmente, gente fraudulenta em todo canto, né? Então você pode escrever também denunciando uma fraude, mas geralmente os pesquisadores escrevem questionando metodologia, porque eles não acreditam nos resultados, talvez faltou metodologia, desconfia-se que quem publicou, o autor, usou uma metodologia insuficiente, então você vai e escreve para o editor questiona o autor original e geralmente dá a oportunidade do autor original publicar outra carta se defendendo, tá? E aí, pessoal, lendo o artigo original e as cartas para os editores, é ótimo, porque você consegue formar a sua opinião sobre aquele determinado tema, tá bom? Isso aí faz parte da ciência, é uma coisa normal, tá? Artigo científico é estudo de caso, certo? Muito comum nas áreas médicas, administração. O que é um artigo científico estudo de caso? O estudo de caso é assim, a novidade não está na metodologia, e sim aonde você aplica, tá? Você já tem uma metodologia, por exemplo, alguém desenvolveu uma metodologia nova, tá? E essa metodologia ela não é inédita para você, mas você pode aplicar onde ninguém nunca aplicou. E aí a novidade está na aplicação, certo? Por exemplo, existe uma metodologia para identificar contaminantes, né, metais no rio. Já existe uma metodologia. Ela não é nova. Só que nunca usaram essa metodologia num determinado país onde o rio é bem sujo. Será que ela funciona lá? Aí eu vou pegar a metodologia que já existe e vou aplicar lá, tá? Teorias de administração de empresa, metodologias de eficiência, testadas de administração, já foram testadas em multinacionais, funcionam bem, não é novidade, mas eu vou testar numa pequena empresa. Então, um estudo de caso, ou seja, eu vou pegar a tecnologia existente e aplicar em lugares diferentes. E a novidade vai estar na aplicação, que geralmente você obtém resultados interessantes. Tá? Isso é o estudo de caso. Importante, pessoal, podem existir outros tipos de artigo científico. Tá bom? Se vocês pegarem literatura internacional, países diferentes, professores diferentes, eles vão explicar para vocês diferentes tipos de artigo, tá? Mas o que importa é o teu artigo, quem define o tipo do teu artigo é primeiro o teu tipo da pesquisa e depois a editora que vai publicar. Se vocês perceberem, abrirem o site de qualquer editora, você vai ver os tipos de artigo científico que elas aceitam publicar. Então existe também aí uma parte comercial, que elas veem quais são os tipos de artigos científicos mais aceitos, que as pessoas mais lerem, e elas investem naquele que elas consideram mais importantes, e são aqueles tipos de artigos que elas dão preferência, que elas preferem publicar. Tá? Então, existem diversos tipos e as editoras têm papel fundamental, porque são elas que permitem os pesquisadores, os professores e vocês a publicar um certo tipo de artigo científico. Tá bom? Lembrem-se, deixa o comentário, deixa a tua dúvida para que eu possa fazer um vídeo de dúvidas, tá? Que eu vou soltar entre os módulos. Escreve para mim, faz tua pergunta, faz tua crítica, tá? Pede conteúdo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal para receber os vídeos dos próximos módulos. E se você não tem material para estudar, se não tem material escrito, olha aqui, ó, Guia do Pesquisador Iniciante, tá? O livro que eu escrevi, você vai lá no capítulo onde fala de a divulgação científica, e aqui você vai ver escrita científica, os tipos de artigo, tá? E aqui é um livrinho bem conciso, uma escrita bem fácil, e aí vocês vão poder ter um material para estudar, tá bom? Então até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço para vocês.